Olá, bom dia, queridas pessoas. Feliz de estarmos aqui em mais uma quinta-feira dos nossos minutos de orações. E essa quinta-feira ainda mais especial, né? Deixa eu olhar aqui como é que tá o som. Ainda mais especial porque é a quinta-feira da Semana Santa, véspera da Sexta-feira Santa, onde a gente vive nessa egrégora tão profunda, né? De renascimento, de celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Que Ele possa ressuscitar em nós a nossa melhor versão. E hoje, né, a gente vem ainda dando prosseguimento aqui a essa, vou dizer, série de lives, sobretudo nesse período onde a gente tem olhado muito para a questão de renascer, de morrer da nossa antiga versão, de renascimento. Cada semana a gente trouxe um olhar um tanto diferenciado, mas que estão juntinhos, entrelaçados. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje o tema é entre a cruz e o renascimento. O que em mim precisa morrer para que o Cristo possa viver, para que eu viva na minha profunda essência de ser divino que eu sou. E não é nada sobre o que está aqui fora, é sobre o que está aqui dentro. Não é sobre eu ir buscar o divino fora e longe. É sobre eu sentir, permitir ser o ser divino que eu sou. Porque Jesus disse, vós sois deuses. E nós esquecemos isso, nós duvidamos disso. Nós achamos que Deus está bem longe de nós, né? Não. É sobre reconhecer o ser divino que somos. Então eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, para que a gente possa já ir sentindo essa egrégora, né? Caiu uma coisinha aqui no meu olho. A cruz. Quem precisa morrer para que eu possa, para que reconheça o ser divino que sou, que todos somos, né? Deixa eu copiar. Prontinho. Deixar fixado aqui. E vou compartilhar aqui fora um pouquinho com os nossos amigos aqui do Instagram, fora também, né, alguns grupos. E aí talvez ele fique assim, um pouquinho só travado, mas em seguida a gente volta e ele destrava, tá bom? Então, até já já.
Prontinho. Prontinho. Deu aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Do anjo. Prontinho. Então vamos lá, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Eridã Mourão. Estou aqui como colaboradora do Jesus de Nazaré desde a pandemia e às quintas-feiras esse é o meu espaço de colaboração. Mas só lembrando para quem chega pela primeira vez, para quem ainda não conhece esse trabalho do Jesus de Nazaré online, o Jesus de Nazaré é o espaço físico, eu vou dizer físico, mas é em Sobral, no Ceará. Mas ele tem um espaço físico, online, aqui no Ceará, em Fortaleza, na minha casa. Tem de alguns outros amigos que estão em Uberaba, São Paulo, se não me engano. Então, nós temos muitas representações. E todos os dias, pela manhã, às 8 horas da manhã, de domingo a domingo, sempre tem alguém aqui nesse espaço do Jesus de Nazaré, trazendo as falas sobre os evangelhos de Jesus, mensagens que nos conectam e nos fortalecem espiritualmente. E elas perpassam religião. Então, não importa, né, a religião que você tem, que você segue, aqui você sempre vai encontrar palavras, ensinamentos, reflexões que vão agregar na tua vida, né, na tua força espiritual, no despertar da tua consciência. Então, elas ficam salvas aqui também, eu deixo também na minha página. Então, você pode acessar no dia que você desejar, da forma que você desejar, tá bom? Então, nós vamos agora fazer as nossas orações dessa manhã, agradecendo aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais, anjo da guarda, pessoal, familiar, por suas presenças em nossas vidas, por suas orientações, que possamos receber os fluidos e bálsamos que já estão sendo colocados em nossas águas internas, em nossas águas externas, fluidificando também o nosso ambiente externo, nossa casa, acolhendo os irmãos desencarnados que possam estar juntos de nós, em nossos lares, em nossos pensamentos ou sentimentos, necessitados de auxílio, de amparo, de cuidado. Mas que as nossas orações também cheguem sobre todos aqueles entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que eles estejam, necessitados de auxílio. Peço particularmente por todas as famílias que estão passando desafios de toda ordem, sejam na saúde, seja em preocupações com seus filhos, entes queridos, que todas as mães tenham seus corações acalmados, na certeza de que ninguém fica desamparado, que mesmo o maior de todos os desafios que estamos passando, sobretudo com o nosso filho ou com os nossos filhos, tenha a permissão de Deus para acontecer, para que algo maior, mais curador espiritualmente também se revele.
que possamos ter como exemplo a resignação, a força, a coragem de Maria, mãe de Jesus, quando passou pela crucificação de seu filho, por todo o período do Calvário, mas que seguiu firme, forte, resignada, confiante, na certeza de que a vida espiritual é eterna e que hoje morremos, mas que ainda hoje podemos renascer se assim escolhermos. Que assim seja. Muita paz e muita luz para todos nós. Deixa eu beber uma águazinha aqui. E aí quando vem para mim falar para as mães, isso me toca profundamente, porque eu sou mãe também. E toda mãe, né, tem na felicidade dos filhos, na cura dos filhos, eu vou dizer, o seu maior bálsamo, né? Mas vem para mim aquela fala de Jesus que diz: se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E todos nós temos as nossas montanhas, as nossas noites escuras da alma, aquelas que muitas vezes só nós conhecemos, que ninguém sabe, mas que a gente se fortaleça nessa fé. Que nós tenhamos, sobretudo nesse período, né? Que independente do desafio que nós estivermos passando, que certamente nós temos a condição de passar por ele. E que a gente se inspire em Maria, em Jesus, para olhar para esses desafios como cura. Cura das questões espirituais que pedem cura. Cura das questões sistêmicas que pedem cura. Cura das questões de vidas passadas que pedem cura. Que a gente não olhe para esses desafios como castigo, porque eles não são, nem nunca serão. Nunca foi sobre castigo, mas foi sobre respeito ao nosso livre-arbítrio. E resgate e entrar em harmonia, em equilíbrio com as leis universais. E aí eu vou trazer 3 leis sistêmicas, mas que estão em completa ressonância com as leis de Deus, com o que Jesus trouxe para nós, com o que deixou, com o que exemplificou, com o que ensinou nos seus evangelhos. E a primeira delas é o pertencimento, que traz para nós que todos pertencemos. E todos também têm o direito de pertencer, independente da cor da pele, independente da etnia, independente se chegaram a nascer no corpo físico ou não. Se eles existiram no ventre das suas mães, eles também fazem parte. Se eles nasceram sem vida, eles também fazem parte.
E todos aqueles que no nosso sistema familiar, em qualquer parte, tiraram vidas de outras pessoas, tiraram as suas próprias vidas, eles também fazem parte. Mas muitas vezes nós colocamos eles no lugar de exclusão. Nós não queremos olhar para as histórias de dor e sofrimento, como se nós, ao não falarmos, elas deixassem de acontecer. E não é assim. Quando a gente age dessa forma, a gente coloca essas pessoas na exclusão e a gente viola as leis universais onde todos pertencem. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que está completamente diferente do que eu trouxe aqui, ou não completamente diferente, mas não foi exatamente o que eu trouxe, porque foi o que foi inspirado para mim aqui agora. Porque muitas vezes nós fizemos isso em vidas passadas. Mas a gente sabe que quando o corpo morre, só o corpo morre, o espírito continua. Então, o que a gente começou numa vida passada, ou que foi começado numa vida passada, muitas vezes pelos nossos antepassados, vai precisar ser olhado, resgatado nessa existência ou nas próximas gerações. Isso é mais forte quando essa próxima existência, essa próxima geração é a minha mesmo, aquela onde eu fui, esse antepassado. Então, eu estou dizendo tudo isso a partir da lei do pertencimento, e ainda vou falar da ordem e do equilíbrio, para que a gente entenda que muitas das dores que nós estamos vivendo hoje, os frutos que nós estamos colhendo hoje de dor e sofrimento, não foram plantados nessa existência, mas foram plantados em existências passadas. E talvez aqui nessa existência, nós não conseguimos, com as nossas escolhas, porque tudo são escolhas, conscientes ou não, trazer um pouco mais de leveza na colheita desses frutos. Então a gente vai precisar colher. E que seja uma colheita de resignação, não de desespero, não de acusação a Deus, porque nada acontece sem a permissão de Deus, não com a vontade de Deus, porque a vontade dele eu tenho certeza que é de que nós já tivéssemos evoluído em consciência, em espírito, mas a permissão para que nós possamos evoluir espiritualmente, aprender espiritualmente. E aí desse lugarzinho que a gente vive, muitas vezes a gente só consegue aprender pela dor. Porém, deixa eu ir para a próxima lei. E a próxima é a ordem. Aqueles que vieram antes têm precedência aos que vieram depois. São maiores. Esses são os nossos pais, os nossos avós. E Jesus já dizia: honrar a teu pai e a tua mãe para que tenha longos dias de vidas e bênçãos na terra. Mas quando ele falou isso, ele não estava dizendo que era naquela vida só, naquela única vida. Mas a gente pensa que é sobre isso. E aí o que não foi honrado lá atrás vai precisar ser honrado aqui. E muitas vezes, como isso são padrões que se repetem por existências e, consequentemente, também por gerações, a cada geração vai ficando mais desafiador ou mais leve, porque hoje
a consciência da gente expandiu bem mais. Hoje a gente tem ferramentas que os nossos antepassados não tinham, né? A gente vai evoluindo. Então, a gente, com isso também, o que está escrito no Evangelho? A quem foi muito dado, muito será cobrado. A gente tem uma obrigação maior de fazer algo ainda mais efetivo, vou dizer assim, do que foi feito. E a terceira é o equilíbrio entre o dar e o receber. E esse equilíbrio também me remete àquela fala de Jesus quando disse: Pedro, guarda a tua espada, porque com a medida que ferides, também serás ferido. E a gente muitas vezes esquece, né, que a gente feriu o outro bem aqui. E na medida que eu feri o outro, eu desequilibrei com essa lei. E algo vai precisar acontecer onde eu também serei ferida, equivalente ao que eu feri, para que a gente possa equilibrar. Então, nada do que a gente está passando agora é contrário, eu vou dizer, às leis universais. Não contrária no sentido de que tá em ressonância, não. Mas está para equilibrar. Para equilibrar algo que eu comecei talvez desde uma vida passada. E é olhando para tudo isso que a gente precisa escolher, reconhecer, aproveitando essa egrégora que está aqui, de morte e renascimento, a partir da crucificação de Jesus, o que em nós pede despedida e morte, para que o ser divino que vive em nós, que nós somos, possa assumir o seu papel na vida, o seu lugar, e te direcionar a partir desse lugar. Porque tem uma passagem de Jesus que traz que nem mesmo o ser mais vil não sente um amor por algo, por alguém, por um objeto, por um animal. Por quê? Porque mesmo aquele ser que está naquela condição de escuridão, vivendo as noites escuras da alma, por toda uma existência, sem muitas vezes conseguir perceber que vive nessas noites escuras, é um ser divino, é um ser de luz, é um ser sagrado, é um ser que é Deus. Porque Jesus trouxe essa informação e outros seres antes dele, em outras civilizações, também trouxeram essa nossa divindade. Vós sois deuses. Ele não disse assim, alguns de vocês são, outros não. Ele também não disse assim, só aquele que fizer isso ou aquilo, ou seguir esse preceito, ou essa religião, ou tiver essa cor de pele, ou essa cor de cabelo, ou nascer nesse ou naquele lugar, é Deus. Ele disse, vós sois deuses. E Satya Sai Baba sempre dizia, chamava as pessoas de expressão do amor divino e dizia que sim, todos nós somos deuses, somos Deus.
A diferença é que alguns sabem que são e outros não. Enquanto nós estivermos nesse lugar de desconhecer que somos seres divinos, nós vamos continuar transferindo essa divindade para outras pessoas, para outras coisas, para outras e cada vez mais desconectados de mim. E se eu não sou um ser divino, eu não entendo o que eu não sou partícula de Deus, então eu só posso ser realmente quem? Alguém às vezes sem jeito, pecador, que não é capaz de mudar, que não é capaz de morrer e renascer ainda em vida, que não é capaz de deixar para trás aqueles vícios, as dores e sofrimentos que eu vivenciei, que através de mim outros vivenciaram, para que eu possa renascer. Mas na hora que eu me aproprio do ser divino que eu sou, eu reconheço esse ser divino em mim e eu sei que eu só esqueci quem eu sou, mas que eu sou o ser divino. Então não faz sentido mais eu seguir carregando a cruz de ser quem eu não sou, de ser quem eu acreditei que eu era, pelos atos praticados, por aquilo que eu escutei as pessoas me dizendo a vida toda que eu era. Então, eu quero também hoje trazer esse convite para nós, para que a gente seja capaz de reconhecer o ser divino que nós somos. Que a gente olhe para essa cruz que a gente carregou até aqui e perceba se o que realmente eu ainda quero carregar. Se aquilo que eu carreguei até aqui realmente me pertence, se é algo que pertence ao meu sistema familiar e que eu carreguei para me sentir talvez pertencente, repetindo as histórias deles nas minhas histórias, não me permitindo vivenciar algo diferente, divino e sagrado, como talvez eu não percebi que eles vivenciaram, ou talvez não permitindo que eu vivenciasse esse sagrado em mim, porque eu deixei de acreditar que eu era esse ser divino e sagrado. Que a gente possa fazer esse convite de renascer, mas renascer não apenas como uma Eridã melhorada, uma Eridã que vai se esforçar, mas que a gente escolha renascer. Junto com o renascimento, a ressurreição de Jesus, renascer do nosso lugar de ser divino. Esse lugar que é nosso por direito, porque é o que nós somos, seres divinos. E quando eu estou no meu lugar de ser divino, eu vou praticar na minha vida, nas minhas palavras, nas minhas escolhas, nos meus atos, nos meus pensamentos e sentimentos, a verdade, a retidão, a paz, o amor. E não vou permitir na minha vida mais a violência. Seja a violência através da fala, seja a violência através dos pensamentos, seja da forma que for.
Mas eu vou começar tudo isso em mim. Eu vou começar tudo isso sendo verdadeira comigo, me reconhecendo quem eu sou. Não quem disseram que eu fui, não quem eu fui até ontem, repetindo as histórias e os padrões do meu sistema familiar, da sociedade onde eu estou inserida, mas quem eu sou, o ser divino que eu sou. E eu vou olhar para esse ser divino e vou reconhecer ele e vou escolher viver com retidão. Com retidão, primeiramente comigo, com aquilo que ressoa na minha alma e no meu coração. Para que eu possa estar em paz. Em paz com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Em paz com o meu espírito. E nesse momento que eu conseguir sentir essa paz interna, eu vou permitir que viva e vibre em mim o amor. Um amor incondicional por mim. Um amor que não vai me julgar e me condenar pelo que quer que eu tenha feito ou tenha deixado de fazer. Um amor que é capaz de reconhecer que eu sou um ser divino, mas que na carne eu também sou falível e eu esqueço muitas vezes, ou por anos, eu esqueci que sou esse ser divino. E na medida que eu esqueço e me desconecto, eu me desconecto do amor por mim, do amor pelo outro, que só pode existir a partir do amor que eu tenho por mim. Porque eu só consigo dar ao outro aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. E na medida que eu tenho amor, eu não vou mais ser violenta comigo mesma, violentando os meus valores, a minha vontade, não a vontade do ego, a vontade do coração. A violência naquilo que eu falo sobre mim, naquilo que eu penso sobre mim, naquilo que eu faço comigo, a partir do que eu como, do que eu ouço, do que eu me permito receber do outro. Porque o outro, ele está me dando talvez aquilo que eu acho que é o que eu mereço. Ainda que não seja de forma consciente. Mas quando eu venho para esse lugar de permitir que esse ser divino de luz que eu sou governe a minha vida agora, daqui para frente, me mostrando onde eu devo estar e onde não me cabe mais, eu renasço. Então, o meu convite para nós hoje aqui é que a gente escolha renascer. Que a gente escolha renascer desse lugar divino, desse lugar que somos seres divinos, vivendo essa experiência aqui na Terra. E que cada vez que a gente se perceber voltando lá para aquele ser que não somos mais, mas que fomos por tantas gerações, por tantas encarnações, por tantos dias e anos nessa existência, que a gente olhe para ele e diga: eu vejo você, ser divino, mas eu também vejo que aí, nessa postura, nessa fala, nessa escolha, eu não estava no ser divino que eu escolho estar hoje.
Então eu te agradeço por aparecer aqui para mim mais uma vez e me mostrar onde eu ainda tenho que olhar com mais carinho, com mais amor, para liberar, vir e seguir só daqui, desse lugar de divino e sagrado. Que assim como Jesus renasceu, que nós permitamos renascer desse lugar do divino que eu sou. Muita paz, muita luz, queridos, queridas, que estiveram aqui conosco hoje. Nesse dia tão auspicioso, com essa egrégora tão maravilhosa, com essa lua cheia que traz essa energia da lua cheia pascual, potencializando ainda mais aos nossos olhos o que não faz mais sentido permanecer em nossa vida e o que quem faz sentido sermos. Que a espiritualidade amiga, os nossos guias, mentores, amparadores espirituais estejam conosco hoje e sempre, nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo, para que possamos nos apropriar dos seres divinos que somos e não mais buscar esse ser divino fora de nós, longe de nós, mas que possamos reconhecer o que o Cristo também nos ensinou. Eu e o Pai somos um. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus. Deus e eu somos um. Muita paz, muita luz, gratidão. Quem sentir no coração, às 9h30, na minha página do Instagram, eridamourão.terapeuta, nós vamos fazer um exercício sistêmico de integração para esse renascimento. Gratidão. Eu vejo vocês. Feliz Páscoa, feliz renascimento, seres divinos. A gente se vê daqui a pouco ou na próxima quinta. Até lá.